Olá, muito boa noite para você que está ligado no canal do YouTube da Unimed Rio. É um prazer tê-lo aqui. Eu sou Marcos Lacerda. Vamos iniciar uma live, mais uma segunda, do programa Cores da Saúde, que é um projeto da Unimed Rio que apoia as principais campanhas de prevenção e conscientização para uma vida mais saudável, né? A cada mês você poderá conferir aqui no canal do YouTube da Unimed Rio e também nas redes sociais da Unimed Rio, várias informações para você melhorar a sua rotina, melhorar o seu hábito também e se informar mais em relação a essas doenças. O segundo mês do ano foi escolhido para a campanha Fevereiro Roxo, mostrando a importância da conscientização do Alzheimer. Para conversar conosco, vamos falar hoje sobre como a família pode se preparar para enfrentar o Alzheimer. Estará aqui na minha companhia a doutora Vilma Câmara, que é geriatra, neurologista e diretora científica da Abraz RJ, e também a Eliana Faria, que é vice-presidente da Abraz RJ e também trabalha com essa questão de cuidadoras familiares. Ela teve uma experiência na família em relação a isso. Deixa eu dar boas-vindas, então, para as duas doutoras. É um prazer tê-las aqui, para a gente iniciar esse chat. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você pode participar nos comentários também, para tirar suas dúvidas. A gente, nessa próxima hora, vai conversar muito sobre o Alzheimer e, principalmente, a questão dos familiares, né? Como receber essa notícia, como tratar ela, o passar dos tempos, as outras dificuldades que vão aparecendo, enfim, você vai aprender muito aqui sobre essa doença. Em quase todo mundo, independentemente da faixa etária, a gente já esqueceu alguma coisa. Eu, por exemplo, já num dilúvio fui atrás da chave do meu carro, que eu tinha deixado dentro do carro quando eu estacionei, e fiquei desesperado procurando ela, né? Isso é uma coisa normal. Quem nunca, digamos assim? Mas o problema é quando esse esquecimento se torna uma rotina e vai ficando cada vez mais frequente, né? Esse que é o grande problema, junto com a dificuldade de atenção, a identificação de objetos, tem também vários outros fatores que a gente vai tratar aqui, né? O Alzheimer é uma doença que, aos poucos, a pessoa vai tendo um agravamento dela e a gente vai percebendo isso e vamos tentar ajudar você até a identificar isso precocemente. É comum que os sintomas iniciais do Alzheimer sejam confundidos com o processo de envelhecimento normal, e isso que a gente vai começar nesse bate-papo, falando da doença, da descoberta dela. Vou dar a palavra para a doutora Vilma para falar tecnicamente em relação ao Alzheimer. Boa noite mais uma vez, doutora. Bom, boa noite, obrigado pelo convite, e gostaria de dizer o seguinte: a humanidade, a sociedade, se deu de presente envelhecer. E com esse processo de envelhecimento, que foi uma vitória, nós ganhamos doenças crônicas degenerativas, e uma delas é a demência. E entre as demências, a doença de Alzheimer. Hoje, no mundo, nós temos 1,2, e já tem estatística colocando 1,6 milhões de pessoas com a doença. Já existem estudos até 2030, com 75 milhões de pessoas, estudo para 2050, com 132 milhões de pessoas. Então, hoje se estima que mais de 9,9 milhões de casos novos por ano ocorrem no mundo. Então, é alarmante, é uma doença muito alarmante, porque ela é crônica, ela é degenerativa, e esse indivíduo vai perder a sua identidade, ele vai perder a autonomia, vai perder a independência, ele vai depender de uma outra pessoa que é exatamente familiar ou um cuidador que trabalhe com isso, profissional. A doença, ela tem algumas fases, né? Digamos que são 3, leve, a moderada e a grave, fase inicial, fase moderada e fase avançada, e a gente queria destrinchar um pouco as duas. Vamos começar por fases, né? Essa fase leve, inicial, quais são os sintomas, o papel do cuidador, enfim, vamos tratar um pouco dessa fase inicial. Vou passar a palavra primeiro para a Eliana e depois a gente fala com a Vilma. Fala aí, Eliana. Boa noite, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e a gente poder ajudar a população sobre a doença, como cuidar. Muito obrigada. Essa fase inicial da doença, quais são os primeiros sintomas? O que o familiar, ao observar, tem que fazer?
Existem duas coisas diferentes. Por exemplo, com relação à evolução da doença, ela pode ser leve, moderada e grave, com relação à evolução. Agora, com relação à instalação dos sintomas, ela pode ser uma fase inicial, uma fase de estado e uma fase terminal. O que quer dizer isso? Que essa doença é muito grave, mas ela dá um tempo para ela evoluir e para ela chegar na fase pior. Então, por exemplo, nessa fase inicial, a primeira coisa que nós vamos observar é a alteração da memória recente, que é aquela memória de curto prazo. O que você almoçou hoje? Você tem que saber imediatamente. E também desorientação do espaço. E esses sinais que começam a apresentar, a própria família já consegue observar. Por exemplo, começa a ver que o paciente não consegue mais exercer as atividades de vida diária. Ele não consegue mais se cuidar. Ele não consegue mais vestir uma roupa. Ele começa a perder a capacidade de instrumentos de vida diária. Ele começa a ter essa memória muito comprometida, ele fica repetitivo. E aí ele vai pular dessa fase inicial para o estado, que aí as coisas vão piorando, além da memória recente, começa a perder a memória passada também. Ele começa a ter uma dificuldade muito grande na linguagem, porque quando nós falamos, nós estamos expressando o nosso pensamento e a nossa memória. Então, ele começa a ter uma dificuldade de ter um discurso coerente. O pensamento dele já não está mais de acordo. E ele começa a ter coisas que ele fazia muito bem, tanto no trabalho como na vida social, ele não consegue mais. Então, já está entrando numa fase maior de sintomas, que é a fase do estado. Ele tem indiferença, apatia, não tem desejo mais de fazer nada. Ele começa a evitar as pessoas, não conhecer as pessoas, e o estado de humor pode vir, dentro da doença, um quadro de depressão. Então, ele vai piorando essa atividade, cada vez mais vai ficando repetitivo. Já na fase terminal, aí começa a aparecer o comprometimento motor. Na doença de Alzheimer, o comprometimento motor é mais tarde. Então, a incapacidade funcional dele piora mais ainda. Então, ele não consegue mais andar direito, aí ele vai tendenciar a ficar mais na cama, né? Ele vai ter também, já na fase de estado, a instalação de sintomas que nós chamamos neuropsiquiátricos, que são isso, são pensamentos que o paciente vai ter alucinações, vai ter delírio, vai ter agressividade, vai ter impulsividade, vem acompanhada também do distúrbio do sono. Na fase terminal, ele começa a não conhecer mais ninguém, não conhece mais nada, ele vai ficando quase que numa vida vegetativa. Quer dizer, a capacidade dele de reconhecer quem está vivendo com ele não existe mais, ele se torna gravatário. Mas tudo isso que a gente está falando pode ser tratado, acompanhado, a gente não tem a cura da doença, mas nós podemos tratar cada fase dessa e reduzir os sinais e sintomas, e essa fase terminal, em que ele se torna gravatário, vai para o leito, com incontinência urinária, com incontinência fecal, passa a ter crise convulsiva, ele pode ter também, essa fase pode se alongar. Se ocorrer em 5 anos, nós podemos arrastá-la até 20 anos ou mais. Agora, doutora Eliana, em relação aos cuidados, no papel do cuidador em cada uma dessas 3 fases que a gente comentou agora, qual a importância dele, como é que ele trabalha com esse paciente nessas 3 fases? Então, a fase inicial, o paciente ainda consegue dialogar com a família, a gente consegue ainda ter uma interação. Essas fases, ao longo do tempo, a minha mãe teve a doença muito jovem, começou aos 53 anos e faleceu com 89, né? Então, eu pude vivenciar todas as fases com ela. Então, em muitos momentos, eu achei que estava na fase final e foi somente algum problema e ela ainda vivia muito mais tempo do que eu tive receio naquele momento que poderia ter um problema. Então, essa questão das fases, elas mudam muito de acordo de paciente para paciente. A gente tem que saber conhecer aquela pessoa que a gente cuida.
Por exemplo, eu conhecia a expressão que minha mãe mostrava. Se ela estava muito agitada, a expressão dela ficava muito pesada. Então, eu não falava, por exemplo, quando ela estava com essa expressão pesada, que o pai dela tinha morrido, porque o tempo todo ela chamava pelo pai. E quando ela estava bem, aí eu dizia, mãe, seu pai morreu, não é? Antes ele do que eu. Então, eu levava no humor. Mas se ela não estivesse bem, eu tinha que perceber isso. E é fácil para a pessoa que cuida conhecer essa expressão facial do paciente. Eu queria até que você contasse um pouco, você falou da sua mãe, a experiência que você teve com ela, né? Você ficou um bom período cuidando dela. A gente, às vezes, fala como a doutora Vilma falou, às vezes pode ser um problema que dure 5 anos, mas você ficou muito mais tempo. Sim, a minha mãe morava no interior sozinha. Na verdade, até o Alzheimer veio depois da separação dela com o meu pai, e daí ela foi tendo uma depressão, e os vizinhos lá da minha cidade, onde ela morava, avisaram a minha irmã que a situação não estava bem, que ela estava passando por umas situações bem, bem difíceis lá, e a minha irmã chegou aí à casa dela, e depois nós também nos juntamos e fomos. Então, a situação estava muito difícil, e porque ela, por exemplo, ela chegou a colocar a panela no fogo para fazer o almoço e saiu. E aí o apartamento pegou fogo. Só que os vizinhos achavam que ela estava no apartamento, mas ela estava na rua. Então, e aí, depois dessa situação toda que só foi piorando, o paciente, em fase inicial, que a gente percebe o avanço da doença, ele não tem como ficar só. Ele compromete a vida dele e a de terceiros, não é? Então, a gente tem que colocar esse paciente perto da família. Ele não pode e não deve ficar só. E, no caso, aí a gente levou a minha mãe para a casa da minha irmã, e assim ela ficou na casa da minha irmã até a minha irmã falecer. Eu tive um problema que a minha irmã mais velha não aceitou a doença de Alzheimer, acabou adoecendo, e ela faleceu 12 anos antes da mamãe. Caramba! Deixa eu interferir uma coisa. É importante isso que a Eliane está falando, que o familiar, quando tem essa notícia, ninguém está preparado para isso, ele entra numa fase de negação. Sim. Tá? Depois ele entra numa fase de raiva, de revolta. Por que aconteceu comigo? Depois culpa. Aí depois é que vem a aceitação da doença. Entendeu? É muito complicado isso. Porque é uma doença que, quando você recebe essa notícia, como um familiar, você tem que se preparar para mudar a rotina todinha da casa. Essa doença não é do paciente, é da família. Da família. E a gente não aceita. Então, tem familiar, tem irmãos, né, que antes combinavam, que viviam num conflito, que viviam em harmonia, passam a viver num conflito absurdo. E esse conflito vai até o consultório da médica. Então, às vezes, o médico tem que mediar esse conflito que existe com a família. Isso é muito difícil que a gente não encontre, entendeu? Porque a doença mexe com toda a família. Infelizmente, é difícil. Sim? Agora, contar ou não para o familiar que ele está diagnosticado com o Alzheimer? Como é que fica isso? Para o familiar tem que contar, sim. E para o paciente depende. O médico tem que olhar o paciente como um todo. Se ele é uma pessoa fragilizada, que não vai aguentar aquilo, às vezes até a família antecede dizendo, não fala para ela que ela não vai aguentar. Mas tem que ter na família pessoas sabendo tudo que está acontecendo. Um grupo da família nega. O outro grupo quer saber tudo. O outro grupo adoece. Então, é uma situação, todos os conflitos têm que ser resolvidos. A família tem que se reunir, discutir e ver qual é a solução melhor para o paciente. E depois também para o grupo familiar. E se a família tiver com conflitos que não conseguir resolver, procurar um profissional. Tem que procurar um profissional especializado que faça esse equilíbrio desse núcleo familiar, né?
porque senão fica muito complicado. É verdade. E em relação também agora à questão da doença, né? Nessa fase inicial, quando se descobre, é tudo novo para todo mundo, tem alguma forma de frear a evolução do quadro, promover uma qualidade de vida melhor para essa pessoa, tanto na parte da medicina e quanto na parte também de bem-estar, né? O que Olha, de pensar em fazer para tentar frear e amenizar a doença? o que nós sabemos é o seguinte: a doença não tem cura, né? Nós sabemos que a gente não tem uma fórmula de bolo para parar o processo totalmente, mas nós sabemos hoje em dia quais são os riscos. Então, baseado nos riscos, nós podemos fazer uma prevenção. Nós sabemos que a idade é um grande fator de risco, aquilo que eu falei lá no princípio. A baixa escolaridade, é incrível que existem pessoas ainda analfabetas. Então, a baixa escolaridade, o indivíduo que tem alta escolaridade, ele vai ter a doença sim, mas com 90 anos, 95 anos. Né? Fatores genéticos, nós sabemos que existem fatores genéticos. Então, nós precisamos saber se na história da família teve alguém que teve a doença. E aí nós levamos em consideração o seguinte: explica tudo para a família. Se a família teve alguém que começou com uma faixa etária tardia, 80 anos, vamos supor, é a forma tardia esporádica. Então, a possibilidade de você ter a doença é menor. Mas se a doença começa antes, como começou da mãe de Eliana, com 50 e poucos anos, e se não pula geração, a possibilidade é muito maior. Outra coisa que é fundamental, hoje a gente coloca nas nossas receitas, eu tenho falado isso, a atividade física é uma atividade que vai prevenir, com certeza. E hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro já descobriu uma substância chamada irisina, que é elaborada pelos músculos esqueléticos na atividade física e que protege o cérebro da demência. Má alimentação é o fator de risco. Então, você pode prevenir se você tiver alimentação adequada. Uso de drogas ilícitas também. Uso de bebida alcoólica. Evitar hipertensão, diabetes, colesterol alto. Então, a pessoa tem que mudar o estilo de vida. Hoje, todo mundo, para poder não ter a demência, a gente sabe se vai ter ou não, a gente não sabe, né? Mas a gente pode retardar a instalação dessa doença. Então, é muito importante isso. E quando se faz o diagnóstico, leva ao médico, faz o diagnóstico, imediatamente esse médico tem que explorar, fazer o diagnóstico precoce, com exames complementares. Hoje nós temos biomarcadores, temos ressonância, temos exame de líquor, que detecta com certeza a doença. Porque antigamente essa doença só se fechava o diagnóstico, aquele que eu falei definitivo, com a biópsia, abrindo o cérebro, encontrando as lesões específicas no cérebro. Hoje, não. Nós conseguimos, com biomarcadores, fazer o diagnóstico precoce da pessoa em vida. Então, aconteceu algum avanço? Sim. Hoje eu li um artigo falando da vacina. A Áustria e os Estados Unidos, eles estão criando aí uma vacina para a doença de Alzheimer. Então, a gente avançou, sim. E acho que vai chegar o dia da cura, realmente. Eliana, em relação até essa questão da qualidade de vida do paciente, né, a gente ouviu a doutora Vilma falando da importância de ter exercícios, de pelo menos assim, tentar nessa fase inicial, tentar amenizar o problema. E nessa fase já começa também o cuidador. Qual o papel desse cuidador com essa pessoa? Né? Como essa pessoa faz o auxílio no exercício, no dia a dia, na rotina desse paciente? Eu pediria a você para voltar naquele outro assunto que a gente estava falando, de falar ou não para a família, porque é muito interessante essa parte que as pessoas gera sempre assim, uma dúvida, né? Eu, particularmente, prefiro não falar com o paciente, porque já vai gerar um estresse maior com o paciente. Agora, se esse paciente é um empresário com muito recurso financeiro, ele tem que ser avisado da demência, sim, para que ele possa preparar quem vai substituí-lo, quem vai cuidar do patrimônio da família. Então, ele tem que ser avisado que ele tem uma demência
e que, ao longo do tempo, ele vai esquecer mesmo. Então, é preciso que ele prepare alguém da família para continuar o trabalho. Agora, em relação ao cuidador, a gente tem cursos que a gente qualifica essa pessoa que a gente chama de cuidador formal, né? Ele vai ganhar para cuidar daquela pessoa. A profissão ainda não foi regulamentada, infelizmente, mas cada vez mais a gente precisa desse profissional para cuidar do nosso ente querido. Existe uma diferença muito grande quando você, familiar, cuida daquele ente querido e que você não tem com quem compartilhar sua angústia, suas dores, e você cuida dele só. O familiar fica muito sozinho, ele acaba até adoecendo, às vezes, e pode falecer antes do próprio paciente. Quando você tem condição, a família tem condição de pagar esse cuidador, então há possibilidade dessa família, desse familiar, de uma filha, um filho, enfim, uma esposa, ter uma vida saudável, que ele possa ter uns momentos, que ele possa ir a um cinema, um teatro, ter uma vida, entre aspas, normal, porque ele está dividindo, está gerenciando os cuidados com essa pessoa que ele paga para ajudá-lo nos cuidados com esse ente querido, entendeu? Entendi. Marcos, deixa eu completar um pouco que é isso que a Eliana está falando. Hoje nós temos uma grande preocupação de tratar de quem cuida, né? E aí nós temos que orientar esse cuidador que ele tem que manter a rotina do paciente, mas também a rotina dele de vida. Né? Ele tem que se proteger do estresse, ele vai ficar 24 horas. É aquilo que a Eliana falou, tem que dividir essas tarefas. Ele tem que evitar o isolamento social. Geralmente se afasta, deixa os amigos, para de trabalhar. Não, continue com o contato social, continue com seus amigos. Ele tem que buscar conhecimento da doença, quanto mais ele souber da doença, melhor. Se está precisando de ajuda psicológica, para ele aprender a cuidar dele, da ansiedade dele e da relação dele com o paciente. Tem que ter paciência com o paciente, tem que ter amor com o paciente. E eu costumo dizer, por pior que ele esteja passando a situação, se ele vê que ele está sendo útil, que o paciente está tendo ganho com a presença dele, fique. A palavra rica é essa, fique, continue. Agora, não deixe da sua rotina embora. Não deixe que você acabe com a sua história de vida, porque essa pessoa vai morrer um dia. E você vai fazer o quê? Né? O nível socioeconômico vai influenciar. Se nessa casa é multigeracional, tem gente de várias faixas etárias, para equilibrar isso, para que o adolescente entenda que a avó está com Alzheimer, essa avó também entender que aquele ali é um neto que ela não conhece mais, entendeu? Então, tudo isso vai interferir na qualidade de vida desse cuidador. Então, a gente tem muita... Ele é religioso, vai à igreja, ele gosta de caminhar, vai caminhar, entendeu? Ele tem que cuidar da vida dele junto com cuidar do paciente. Por isso que, claro, que o nível socioeconômico é importante para poder botar uma outra pessoa para cuidar. Se não tem, a própria pessoa vai ter que cuidar. E o detalhe, qual era a relação desse familiar com esse paciente antes dele adoecer? Como que eles se davam? Como era? Eu já tive casos dela falar assim, eu não vou cuidar da minha mãe, eu não consigo colocar a mão na minha mãe. Ela gosta da minha irmã que está nos Estados Unidos, muito bem, obrigada. Ela não sabia que a irmã dela nos Estados Unidos estava muito mal, com um filho, uma doença gravíssima e que ia morrer. Essa moça participou do nosso grupo de cuidadores na universidade e cuidou da mãe até o fim da vida. Porque outra coisa interessante dessa doença, ela faz um resgate. Se essa relação foi ruim, há um resgate. Como também há situações em que a pessoa adoece, e como a relação não era boa antes, ela quer tomar conta, ela quer ser dona do paciente. Isso também não é bom. Então, são várias condições que têm que ser esclarecidas, por isso que eles têm que fazer curso, por isso que os familiares também deveriam fazer curso. Sim. Infelizmente, os familiares não vão aos nossos cursos. Eles pagam os cuidadores para irem fazer o curso, mas os familiares também. Eu gosto de fazer reunião com os familiares, uma reunião informal, exatamente por isso, porque fazer curso eles não vão fazer, não.
Agora, uma dúvida em relação aos cuidadores, né? Quando se diz cuidadores, familiares entram nesse grupo, ou os cuidadores são pessoas que não fazem parte desse ambiente familiar, digamos, de sangue, e estão juntos a um amigo, um vizinho, alguma coisa, ou são pessoas que podem ser contratadas para fazer esse serviço, mais de uma ou uma só para viver essa rotina? Como é que fica também essa questão dos cuidadores? Quer falar, Eliana? Essa relação de cuidador com família, ela é complexa, porque ambos precisam entender que um precisa do outro. A família precisa do cuidador e o cuidador precisa da família. É preciso formar um laço de afeto com essa pessoa que cuida da minha mãe. Se eu não tratá-la bem, como que vai ser esse cuidado? É preciso formar esse laço. A gente sabe que tem famílias, muitos amigos nossos, que são dos nossos grupos de apoio, que têm profissionais que trabalham cuidando de um marido, de uma esposa, de um familiar em geral, que tem 4, 5, 6 anos. Olha o laço de afeto, né, que formou aí. É preciso que tenha. Às vezes, isso é falho de ambos os lados. Às vezes, é mais falho da própria família, porque o cuidador ele fez um curso, ele se qualificou e ele vai ser tratado como cuidador. Ele não é o empregado doméstico, né? Ele vai cuidar das coisas do paciente que ele vai cuidar. Então, a profissão não é regulamentada, mas existe um código de ocupação do cuidador, né? Então, a gente vai estabelecer toda essa parte dos cuidados como qualquer profissional que vai entrar na sua casa para trabalhar, né? Ele tem as horas de trabalho, de descanso, tudo conforme a lei. Aí você assina a carteira a família vai assinar a carteira desse profissional, ou ele vai trabalhar em regime de plantão, né? Mas muitos cuidadores não têm carteira assinada. Não, e muitas... São poucos. Muitas vezes até a alimentação do cuidador não é boa. E faz o papel de doméstico e de cuidador. Quando eu vou visitar o paciente em casa, qualquer nível socioeconômico, pode ser o milionário, eu faço esta pergunta: quem fica mais tempo com Dona Maria? É a cozinheira. Por favor, pode chamar a cozinheira aqui para a sala? Eu dou logo uma lição de saída. Sim. Eu tenho cuidadores que não têm lanche, tem cuidadores que não têm jantar. Sim. Entendeu? É uma rotina que acaba sendo estressante. A filha só vai lá para pagar. A filha só vai lá para pagar, mais nada. E o cuidador, para nós, médicos, é muito importante, porque ele sabe todas as mazelas da família. Então, as informações dele são muito reais e ajuda muito o nosso tratamento. Olha, queria convidar você que está acompanhando a nossa live para participar no chat, fazendo perguntas, tirando dúvidas também. Tem aqui participando a Yolanda, Davi, Rogério, Jorge, Maria, Cristina, Neuza, a Cláudia, Heloísa, Angélica. Está todo mundo aqui participando com a gente, desejando boa noite, comentando sobre a live, mas se tiver perguntas também, pode fazer que a gente vai selecionar aqui, claro, interagir com você. É uma doença que realmente atinge muitas pessoas, é um número expressivo, 50 milhões de pessoas no mundo com demência, e o Alzheimer afeta cerca de 35 milhões. Então, assim, é uma amostragem muito grande, né? Eu queria continuar com a doutora Vilma para falar em relação à forma de prevenção. Você já disse aí, agora há pouco, falou de alguns atos que podem ser feitos para tentar amenizar a doença ou até mesmo evitá-la, mas em relação à idade da pessoa, tem alguma idade para começar a se preocupar ou pode ser bem precoce o Alzheimer? Olha só, a doença, como eu falei, a idade é risco, ou seja, é uma doença da velhice, né? Uma doença do velho, acima de 60, 70 anos. Mas nós temos casos precoces. Ela pode começar até com 40 anos. A família na Europa, não me lembro bem agora o país, que os familiares, a família teve casos com 30 anos. Mas, geralmente, sempre depois de 50. 50 já é precoce.
A doença de Alzheimer é uma doença do idoso, mas ela pode aparecer antes, sim, com 40 anos, porque eu quero dizer o seguinte, o Marcos, desculpe, a gente tem, na verdade, um processo na nossa vida. O envelhecimento populacional, ele vai trazer perdas fisiológicas, perdas biológicas, perdas sociais, né? Nós vamos perder, a nossa pele vai envelhecer, e nosso cérebro também vai envelhecer. Só que não vai envelhecer de uma vez só, ele vai devagarzinho. Nós saímos do envelhecimento normal até a demência. E nesse espaço, várias coisas vão acontecendo. Aquilo que você falou, onde eu botei meu óculos, a chave que você deixou no carro, isso é envelhecimento normal. E hoje nós temos avaliação neuropsicológica, os testes que as psicólogas fazem e que detectam quais essas áreas que estão comprometidas e em que fase o paciente está da doença. Hoje nós temos que trabalhar com equipe multidisciplinar. Eu preciso da fono, eu preciso da TO, eu preciso de fisioterapeuta, eu preciso de professor de educação física, eu preciso de assistente social, preciso da enfermeira. Não, é uma doença multifatorial. Ela inclui muitos fatores. Então, nós precisamos disso. E nós vamos do envelhecimento normal, passamos para o envelhecimento subjetivo, onde você começa a notar que está esquecendo, mas as pessoas em volta não conseguem. Depois nós entramos numa fase pré-clínica, que ainda é subdividida em 3 fases. Depois nós entramos no comprometimento cognitivo leve, que é o grande estudo que se tem feito. Por quê? Porque as pessoas que chegam nessa fase, aí sim, todo mundo já está notando, ele tem uma independência, mas é tudo com muito esforço que ele tem que fazer, e aí ele passa até 15% para a demência. Então, essa fase, muitos estudos estão em cima do comprometimento cognitivo leve. Do comprometimento cognitivo leve para cá, não se dá remédio. Só se dá remédio quando o indivíduo instala realmente a demência. E hoje a gente tem um tratamento medicamentoso, mas temos também tratamento não medicamentoso, que é a reabilitação cognitiva. Quando aquela neuropsicóloga faz aqueles testes, naqueles testes ela vai ver cada função do cérebro, porque o neurônio é uma célula diferenciada. Nós temos uma característica no cérebro. O cérebro, uma célula, tem várias funções. O cérebro é dividido em várias regiões, entendeu? E aquela mesma célula, em cada lugar tem uma função. É diferente da célula da pele, da célula do coração, da célula do pulmão, da célula do intestino. O neurônio é metida besta. Ele gosta de ser diferente. Então, uma hora ele serve para a visão, outra hora para a audição, outra hora para a memória, outra hora para o pensamento, entendeu? Então, tem que ter um profissional para fazer isso. E aí, quando vem a avaliação neuropsicológica, está lá dizendo quais são as áreas que estão comprometidas, leve, moderado ou grave. Aí a reabilitação, que é resgatar essa função. Hoje tem técnicas, muitas técnicas para isso, melhora o paciente. E aí, se você, junto com isso, coloca essa família num grupo de apoio como tem a BRAD, ou na própria instituição, como nós temos na UF, o grupo de cuidadores, e orienta, aí a gente consegue uma qualidade de vida melhor, mesmo com essa pessoa que está perdendo a sua identidade, que está deixando de ser ele, que está deixando de ser um indivíduo. A gente tem aqui agora 3 perguntas que chegaram no chat. Vamos começar aqui a primeira com a do Davi. Ele me pergunta 3 sinais da doença. Sinais da doença, quais seriam? Desculpe, pode falar? O Davi perguntou aqui para a gente quais seriam os 3 primeiros sinais que a família pode identificar. Primeira coisa, memória recente. Mas aí é coisa constante. Não é dizer que perdeu, não sei onde eu botei minha chave. Não, isso se repete. Imagina, vamos falar da dona de casa? Eu adoro falar da dona de casa, que não tem nem salário, né, coitada? E lava um copo 10 vezes. Um copo. E não consegue sair esse salário para a dona de casa. A dona de casa, aqui a Eliane deu exemplo, bota uma panela no fogo e cadê? Queima tudo. Ela fazia o almoço de domingo para a família toda. Não faz mais. Então, começa a dizer, mamãe está esquisita. Então, a memória recente. Não consegue lembrar. Chegou uma pessoa lá, falou, e quem chegou aí não sabe. Fulano não vem aqui há quanto tempo? E fulano está do lado dela. Então, a primeira coisa é isso. Depois é desorientação espacial.
o espaço, ela se perde, ela não, é como se ela tivesse cega, sabe? Não consegue mais reconhecer o espaço em que ela vive. Esses são os 2 primeiros. Depois vai piorando aquilo que eu falei, as atividades de vida diária. Não consegue mais tomar banho direito, não consegue mais escovar os dentes. Então, as atividades de vida diária vai perdendo. Mamãe não consegue mais bater o liquidificador, caramba, como é que pode? Não consegue passar uma roupa, não consegue trocar o canal da televisão, e vai piorando, e vai piorando. Então, aquilo que eu falei, se você está em casa, alguém que está na sua casa está com dificuldade de expressar o seu pensamento, quer falar, a palavra não vem, está na ponta da língua e não sai. Quando vai falar, a conversa o discurso fica todo incoerente, entendeu? Então, cuidado, está se isolando, né? Ela está repetindo o tempo todo, está meio deprimida, alguma coisa está acontecendo. Então, realmente, começa dessa maneira. Gabitz está perguntando aqui, o paciente ainda está em estágio intermediário, mas se recusa a fazer todas as formas e a se exercitar ou melhorar a alimentação, como lidar de forma a respeitar o familiar? Olha só, primeiro o familiar tem que pedir socorro, tem que pedir ajuda a um profissional, né? Tem que ter um médico e tem que ter psicólogo, o recurso que ela tiver. Hoje, a gente sabe que o SUS está um pouco preocupado com a doença. Hoje nós temos remédios de graça dados pelo SUS, que são caríssimos remédios, né? Então, se você está tendo dificuldade, pede ajuda. Com quem da família ele ainda consegue se identificar, porque ele não deixa de conhecer todo mundo. Ele vai perdendo contato com alguns. E tem uns que ainda ficam. É um neto que consegue chegar e fazer alguma coisa com aquela avó. Então, tem que pedir ajuda, tem que reunir a família, aquilo que eu falei, pode estar acontecendo isso, como é que a gente vai fazer isso, quem é que pode fazer isso, quem é que pode ajudar nisso. Então, é uma situação conjunta, não é uma situação individualizada. E tem que pedir ajuda profissional, porque a pessoa tem que tomar remédio, ela vai cuspir, vai jogar o remédio fora, né? Não vai querer fazer nada, e não vai querer comer, e essa doença é uma doença consultiva, é igual a tuberculose. Ela vai secando, o indivíduo vai secando, ele tem que comer. Eu preciso de uma nutricionista que me oriente, porque tem que fazer suplemento, porque senão ele vai desaparecer, vai ficar magérrimo, perde muita massa muscular. Então, tem que pedir ajuda quando estiver assim, e a própria família se reunir e tentar um equilíbrio. Tem até uma situação, Marcos, que eu gostaria até de lembrar a professora Vilma, que a família, às vezes, acha que o que ela vai fazer por aquele ente querido, ela vai estar fazendo melhor, mas vamos pensar, vamos dar um exemplo. Minha mãe está com início de demência, eu vou colocar ela para fazer hidroginástica. A minha mãe já fez hidroginástica alguma vez? Não. Então, esses dias atrás, uma pessoa amiga me pedindo uma ajuda, ela ficou em dúvida se colocava a mãe para fazer hidro ou se colocava para fazer a estimulação. Eu falei, minha filha faz estimulação correndo, porque a gente vai tentar resgatar alguma coisa. Não vai recuperar o que perdeu, mas vamos tentar suavizar, vamos dar leveza ao início da doença, até para essa família que está sofrendo. Essa filha está sofrendo, esse filho está sofrendo, porque não tem conhecimento ainda sobre o que é o Alzheimer, está em fase inicial. Então, eu quero colocar na hidroginástica para satisfazer a mim, entendeu? Então, as pessoas agem na melhor das intenções, mas a gente tem que sempre buscar a referência dessa pessoa no passado. O que ela foi, o que ela gostou, o que ela gostava de fazer, e não o que eu acho que tem que ser feito. Isso aí a gente chama retreino. O retreino é possível fazer na fase inicial. Isso. A Regina Célia colocou aqui, a mamãe foi diagnosticada desde o início do ano passado com Alzheimer. Ela veio morar conosco, ela e o marido dividem a casa, e a mãe não se conforma e quer ir embora, e todos os dias fala isso, e fica revoltada e agressiva. O que fazer? Tem que medicar,
tem que ver o que essa pessoa gostava de lazer na vida. O que está muito diferente da casa dela para a casa da filha. Trouxeram as coisas dela, botaram no quarto dela o santinho dela, o quadrinho que ela gostava, entendeu? A cama que ela adorava, que ela viveu 50 anos com o marido naquela cama. Então, isso é muito importante. Tem que identificar o que essa paciente... Porque ela está numa fase inicial, 1 ano de doença, né? Então, dá para tentar dialogar e tentar dar um outro prazer. O que tinha lá que eu posso substituir, que aqui é melhor? Entendeu? Andar, mostrar a praia, sei lá, mostrar a praça. Quer dizer, tem que tentar detectar o que essa pessoa ainda tem de íntimo que ela gosta e trazer para esse novo local. E explicar, tem que explicar. Nessa fase dá para explicar, sim, que é para o seu bem-estar, você está começando a ter esquecimento. Então, é um trabalho. E pedir ajuda profissional, gente. Tem que pedir ajuda profissional. Hoje nós temos muita gente, muitos profissionais capacitados. Muitos profissionais. Eu já devo ter capacitado uns 10 mil nesses anos todos. É verdade. A Yolanda diz aqui, queria que a doutora Vilma contasse quando se deve orientar a transferência dos cuidados de domicílio para a instituição de longa permanência. Bom, ela quer saber quanto? Tirar do domicílio para longa permanência, é isso que a Yolanda quer? Bom, Yolanda, querida, prazer que você está aí. Você sabe que você está nessa briga também junto. Olha só, existe várias situações. Primeiro, tem dinheiro ou não tem dinheiro? A pergunta X é essa. A gente trabalha dessa maneira, claramente. Então, que momento que está essa família onde esse paciente está inserido? Quais são os conflitos graves? Porque tem mulheres que os maridos vão embora, principalmente o marido. Fica aí com sua mãe, não deve ficar nessa maluquice, não. Né? Então, quais são os conflitos que estão acontecendo ali? Com os filhos, com os adolescentes, com os netos, quais são as soluções? O nível de intolerância da família está terrível. Esta paciente está sofrendo agressões. Né? Então, a gente tem que estar atento. Quem vai dar essa informação para a gente é o cuidador formal que está lá, que vai dizer, está agredindo, não sei o quê, não sei o quê. Então, se o núcleo está muito tumultuado, não dá mais para deixar essa pessoa ali. Ela está perdendo em vez de ganhar. E aí a gente tem que indicar uma instituição de longa permanência. É muito sofrido isso, porque tem famílias que não querem. Não quero botar minha mãe numa instituição. Tudo bem, enquanto aguentar em casa, fique em casa. Mas se essa casa está se tornando um inferno para a família e piorando o paciente, eu vou dizer uma frase aqui que eu gosto muito, essa frase que eu criei. O cuidador é o ego do paciente. Se o cuidador está mal, o paciente fica mal. Se o cuidador melhora, o paciente melhora. O que eu quero dizer com isso? Que é o ego. Porque esse paciente não tem mais ego. Ele não tem mais, ele perdeu a identidade dele. Esse cuidador é que está fazendo esse papel. Então, se isso aí não está bem resolvido, não dá para ficar junto. Ele vai adoecer mais rápido. E a gente sabe das agressões que ocorrem, entendeu? Muitas coisas. Então, a Yolanda sabe disso, ela já trabalhou em asilo, e aí tem que botar na instituição mesmo. Só que tem que ter dinheiro, porque nós não temos instituições públicas. Infelizmente, eu já fui presidente do Conselho Estadual do Idoso do Rio de Janeiro, eu já fui presidente do Conselho Municipal de Niterói e não consegui, do jeito que eu sou, todo mundo sabe, eu não consegui botar asilo, instituição de longa permanência pública para idoso. É muito difícil, muito difícil. Mas, quando tem dinheiro, vai para a instituição, paga. E aí o paciente vai ficar melhor, porque essa instituição está preparada para receber, tem equipe multidisciplinar, ele vai ser feliz, vai conseguir ser feliz mesmo com essa doença. Rosemary pergunta aqui, quando acender a luz vermelha para diferenciar o esquecimento normal de idade da fase inicial do Alzheimer? Teve até uma pessoa também que fez uma pergunta que é um pouco similar do que a gente comentou aqui já uma boa parte dessa live, né? Separar esses momentos. Né? Quando que se acende essa luz vermelha? Aquilo que eu falei. Quando essa dona de casa deixa a panela queimando, como aconteceu com a mãe de Eliane
da casa pegar fogo? Gente, isso não é normal. Hoje eu escutei a seguinte frase: meu Deus, meu pai tem 3 profissões de nível superior. Eu não aguento ver meu pai assim. Então, a pessoa muda, a pessoa deixa de ser quem era, a pessoa não consegue mais ter um discurso, falar, conhecer o neto, conhecer a filha. Entendeu? Aí, o sinal vermelho, alguma coisa está acontecendo. Se ele não, por isso que eu falei, tem que ir ao médico, que esse médico tem que tentar fazer o diagnóstico precoce da demência, dos outros tipos de demência, ou se é uma outra doença orgânica que está dando isso. Será que é um hipotiroidismo? Será que é uma carência da vitamina B12? Será que está com câncer? Será que está com infecção urinária? Então, precisa. E o serviço público tem que abrir porta de entrada. Por isso que a Política Nacional para a Demência está aí, está se brigando, a Abraça Nacional está brigando para a gente criar isso. É diferente, a porta de entrada desses pacientes é diferente. Porque pode ser uma coisa orgânica que esteja causando isso. Então, esse alerta, essa luz vermelha, ela aparece sim. Dá para ver, evidenciar, mas tem que afastar de todas as outras causas. O paciente que tem Alzheimer, ele não tem câncer, não tem nada. Na fase inicial, ele tem a cabeça dele é que vai embora. Agora, a gente vive um momento da pandemia, da Covid-19. Na maioria dos casos, são idosos esses pacientes, e às vezes já não conseguem mais se comunicar e pode acabar misturando aí o sinal para a identificação da Covid-19, né? Que tipo de cuidado tem que ser feito com esses idosos? Olha só, o cuidado, eu vou te dizer uma coisa muito interessante. Eu sei que tem gente que deve pensar o seguinte: para que está com Alzheimer, não faz mais nada? Deixa, o que tem? Deve ter gente pensando isso, sabia? Está vacinando gente com 80 anos, com 90. Para quê? Para quê? Você vai viver mais no mínimo 5, 10 anos? Vamos vacinar esses maluquinhos que estão na rua, no funk, que estão bebendo, essa turma, está todo mundo morrendo com 30 e poucos anos com Covid. Então, vamos vacinar primeiro esse grupo e vamos deixar esses velhos para lá, coitados, já vão morrer mesmo? Isso é um crime, uma coisa que não pode ser pensada. Então, tem que ter cuidado, sim. Minha mãe está doente, minha mãe é velha, minha mãe tem Alzheimer, não vai entrar ninguém aqui em casa. Tem que tirar a roupa, tomar banho, tirar o sapato, botar máscara. Essas cuidadoras têm que estar todas paramentadas. Reduzir o número de visitas, sim. Hoje nós ganhamos o quê? WhatsApp, áudio, vídeo. Vamos cantar parabéns? Vamos embora cantar parabéns. Todo mundo, toda a família, em tudo quanto é lugar do mundo, na hora liga o vídeo e canta parabéns junto. Não trago ninguém para perto desse paciente, não trago. Agora, se esse paciente precisa, ele ou o paciente, é fundamental para ele ver o ar, ver o espaço. Então, por favor, veja se pode levar pelo menos na porta de casa e voltar. Abra a janela para ele olhar do lado de fora. Anda dentro de casa, inventa brincadeira dentro de casa. Tem livro, tem televisão, é religioso. Vamos embora assistir a missa, vamos assistir o pastor. Tem muito recurso dentro de casa hoje em dia. E a pandemia nos fez ficarmos mais juntos. É uma tristeza falar isso. Mas a gente aprendeu a conviver com os nossos. Os pais pararam de jogar os filhos na escola e dar toda a responsabilidade para os professores. Os pais hoje têm responsabilidade na educação dos filhos. Nós estamos aprendendo. É uma desgraça que está trazendo um aprendizado. Nós temos que aproveitar isso. Eu tenho uma aula só de rotinas. E lavava a mão. Quantos micróbios nas nossas mãos? A gente está tendo uma redução de mais de 40% de infecções que as nossas mãos transmitem. Então, ele vai ficar em casa, ninguém vai contaminar ele, todo cuidado, todo respeito, os talheres separados, tem que fazer isso com ele, sim, porque ele está vivo. Ele está sem vida, mas vivo. Vamos... Marcos, eu gostaria de falar sobre a professora Vilma falou da Covid. A Abras Nacional fez uma carta aberta aos governantes, né, sobre a questão da vacinação, que os cuidadores não foram contemplados. E a gente está reivindicando tanto a vacinação desses cuidadores formais,
como os cuidadores familiares. Além disso, nós temos pessoas com Alzheimer em idade jovem, e estão acamados, têm 60 anos, 70 anos, e eles não estão nessa lista de prioridade da vacina. Então, eu gostaria até depois a gente falar com você sobre essa campanha que a gente está fazendo, talvez até vire um abaixo-assinado, porque a questão do governo, da vacinação, foi federal, mas cada estado pode fazer a sua alteração aí, e a gente vai pleitear na Abras Rio de Janeiro a possibilidade desses cuidadores que estão adoecendo porque não estão tendo condição de trabalhar por conta de não terem a vacina. Não está incluído, né, nessa prioridade. Porque às vezes acaba levando, né? Exatamente. Acaba levando. Tem uma última pergunta aqui no nosso chat, que é a Carla. Uma pergunta para a doutora Vilma. Gostaria de saber se a pessoa que tem uma vida intelectual e social ativa é menos vulnerável à doença. Olha só, quando nós falamos lá daqueles riscos, quando nós falamos de fatores de prevenção, fundamental é a intelectualidade, a aquisição de conhecimento. Entendeu? A atividade física, como eu falei, é fundamental, importantíssima, e a aquisição. Estimular o intelecto. Não é ser professor, doutor, não. É a aquisição de conhecimento, porque vai perder. Nós temos uma reserva cognitiva, nós temos que tentar manter essa reserva cognitiva. Então, a aquisição, a intelectualidade, estudar, ler. Quando o indivíduo... Eu tenho pacientes que são físico-nuclear. Ele começou a ter Alzheimer com quantos anos? 95. Que beleza, né? Ter Alzheimer com 60 e ter Alzheimer com 95. Ele ganhou 35 anos da vida dele. Então, dois fatores são fundamentais. A aquisição de conhecimento e atividade física. Isso está provado, não tenho dúvida nenhuma disso. Vamos para a última pergunta, e que mensagem que vocês duas gostariam de passar para as famílias que estão lidando com essa doença? Vou começar primeiro com a Eliana Faria. Avisar essas pessoas que é possível a gente conseguir sobreviver apesar do Alzheimer, busca informação sobre a doença, isso é importantíssimo, e procurar grupos de apoio. Infelizmente, os nossos grupos estão sendo online, né? Mas vocês podem participar. A gente tem reuniões, ontem nós tivemos, hoje também, semana que vem também vamos ter lives que informam, que nos ajudam a levar a doença com amor, com leveza, porque é possível ser feliz mesmo com Alzheimer, viu? Com certeza. Doutora Vilma Câmara. Eu quero dizer o seguinte, não existe, como eu já falei, não existe uma receita de bolo. Sim. Ana Maria Braga, não existe. Né? Para essas emoções, olha, gente, vou tornar a repetir, fatores biológicos, psicológicos, sociais, mitológicos, tudo. Então, hoje, nós sabemos que nós temos dentro de nós um recurso que é fundamental, que é presente dentro de cada um de nós. Hoje nós estamos usando também a espiritualidade no tratamento dos nossos pacientes de uma maneira geral. A Faculdade de Medicina da UF tem a disciplina espiritualidade, foi a primeira no Brasil. Mudou. Essa história de dizer que o médico não tem religião, não sei o quê. Não, ele não tem religião, pode não ter. Ninguém precisa ter religião, seguir uma seita. Mas a espiritualidade, quer dizer, a crença, o amor ao outro, o amor ao próximo, o amor ao mundo, isso é fundamental. Então, eu penso o seguinte, um recurso fundamental que existe dentro de cada um de nós, porque se não existir, ninguém vive, é o amor. Esse amor fraterno, esse amor ao próximo, esse amor ao outro, o respeito a quem está do seu lado. Preto, pobre, amarelo, azul, de qualquer maneira. Temos que ter respeito ao outro. E é isso que está faltando no mundo. Amor ao próximo. Então, mesmo o paciente doente, aquilo que eu falei, ele está vivo, ele está como sem vida, mas vivo. Então, o amor
vai conseguir segurar isso. E as questões anteriores vão ter que ser resolvidas. O indivíduo vai ter que se tratar, porque naquele momento aquela pessoa perdeu o seu ego. Nós vamos ser o ego deles. É isso. Agradecer a doutora Vilma Câmara, a Eliana Faria, a você que está acompanhando esse bate-papo aqui no canal da Unimed Rio. Outros conteúdos sobre esse tema estarão disponíveis também nas redes sociais, no Instagram da Unimed Rio. Teremos outros conteúdos para você se aprofundar mais nesse tema. E na semana que vem já tem uma nova live, já tem mais um tema que será abordado, e será a obesidade muito além do peso. No dia 4 é o Dia Mundial de Combate à Obesidade, e no dia 3, às 8 horas da noite, ou seja, quarta-feira que vem, às 8 da noite, estaremos aqui para falar um pouco mais sobre essa doença, sobre esse problema e tentar melhorar o hábito das pessoas. Agradecer a doutora Vilma, a Eliana, a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Nós também agradecemos, a Braz agradece, e a Braz do Rio de Janeiro tem feito uma luta muito bonita nesses 20 e tantos anos, 25 anos. É verdade. A luta de todos nós. Isso aí. É isso aí.